Movimento Entrevista. Bem, será lançado amanhã a obra literária Antologia de Literatura Novo Horizonte. A obra reúne 54 autores e presta uma homenagem aos 550 anos do descobrimento do nosso Rio São Francisco. Para saber mais sobre o livro, a gente conversa agora com a organizadora, a Lourdes Nicásio. Dona Lourdes, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Movimento na Rádio Jornal. Boa noite, Lília. É um prazer imenso falar com você e ter consciência desse espaço que vocês dão para a gente. É uma felicidade. Muito obrigada e boa noite aos ouvintes também. Dona Lourdes, a honra é toda nossa, os agradecimentos são nossos para falar dessa obra, desse trabalho tão importante, tão cheio de cultura, tão nosso, né? Então eu queria começar, eu estou aqui com o livro em mãos, Antologia de Literatura Novo Horizonte, bem bonito por sinal, uma capa muito bonita por sinal, e assim, cheio de muita cultura, de muita informação. Eu queria que a senhora começasse dizendo pra gente como é que surgiu a ideia dessa publicação, desse livro. Ah, sim, Lília, é o seguinte, muito interessante mesmo. Foi assim, surpreendente. Foram 3 meses de organização. Eu nunca enfrentei uma coisa assim, de forma tão natural e que explodiu dessa forma. Ficamos com 54 autores. Uhum. Vê só, nós tínhamos uma revista que começou como um tabloide em 2006. E então nós conseguimos aprovação pelo Ministério da Cultura, mas nessa região é tudo muito difícil para a gente sustentar qualquer trabalho dessa natureza, jornal, revista. É muito difícil. Normalmente eles vão se acabando e o pessoal fica até admirado quando a gente chega a 5, 10 edições. E esse nosso, a gente conseguiu fazer ainda 20 edições. Uhum. E aqui e acolá uma pausa, a gente dava. Era pausa que era necessária mesmo, como foi o caso agora, né, desse tempo de Covid, então tivemos que parar. Mas quando nós conseguimos fechar as 20 edições, eu digo, gente, agora é hora da gente dar uma respirada, porque está muito difícil trabalhar. E a gente parou, mas aí o pessoal, e aí, Lourdes, vamos continuar com o projeto e tal. E como eu também escrevo, Lília, eu sinto a necessidade de ter um espaço para divulgar minha produção. Uhum. Então, é muito importante esse trabalho, essa união, porque a gente sente uma harmonia que agrega mesmo, é presente nesse grupo. Então, agora eu digo, vamos fazer outra edição da revista. Aí a turma toda animada. Mas olha, vê só, 3 meses, comecei a receber os textos. E de repente eu estava com um livro com 206 páginas. Aí eu liguei, eu digo, gente, olha, então o corpo do nosso trabalho modificou. Nós começamos com um tabloide, eram 12 páginas. Agora, depois passamos para uma revista. E agora a gente tem uma antologia, que é uma consistência maior e é uma resposta, é um peso grande para o que nós tínhamos planejado. Aí pronto, nasceu assim, eu digo, olha, vamos ver, porque desde o início a gente mantinha aquela questão de sempre colocar uma manchete, alguma coisa de capa e convidar um autor
do grupo. Sim. Para fazer a matéria. Como especialista, dessa vez, nós convidamos Melquíades Montenegro, que é historiador e é uma pessoa muito determinada, assim, para a história, para trabalhos dessa natureza, né? Ele pesquisa e a gente entregou essa tarefa para ele. E ele trouxe a matéria. Eu me apaixonei, porque eu também faço poesia. E também nasci às margens do Rio São Francisco. Eu sou de Belém de São Francisco e resido aqui no Recife desde 1980. E então eu digo, olha, eu sou uma mulher de dois mundos, eu sou apaixonada pelos dois mundos. E o Rio São Francisco não tem jeito, acho que nem dá para misturar mesmo com o Capibaribe, viu? Dona Lourdes, só me permita aqui passar um pouco, né, do seu currículo, do currículo aqui da senhora, que é uma pernambucana da fazenda Canabrava, pertencente ao município de Belém do São Francisco, reside no Recife desde 1980, publicou 10 livros, poesias, contos, romance, ensaios, além de 2 organizações de obras literárias e 5 antologias temáticas em parceria com outros autores. Tem trabalhos publicados em várias coletâneas, revistas e jornais. Membro da Academia Recifense de Letras, da Academia de Letras do Brasil, ALB/PE, da União Brasileira de Escritores de Pernambuco e membro correspondente da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro. O currículo é extenso, eu vou parar por aqui, dona Lourdes, para a gente conversar mais sobre esse livro, porque eu queria que a senhora contasse para a gente, né, para mim, para os ouvintes aqui da Rádio Jornal, como é que foi essa experiência toda de reunir, são 54 autores em um único livro. Pois é, tudo começou, Lília, dessa forma como eu lhe disse. Nós já vínhamos com esse projeto, porque à medida que o tempo vai passando, os veículos estão assim, de forma muito magrinhas, de forma muito rara, e está se acabando muita coisa. Ninguém tem mais espaço para publicar. Antes nós tínhamos. Eu mesma, até quando morava no interior, eu mandava texto meu para o Diário de Pernambuco e eu ficava feliz da vida porque era publicado. Então tinha muitos jornalistas que tinham espaço para a gente. E depois tinha um Valdemir Maia Leite com a coluna dele, era Paralelo 8, né? Tinha também o Paulo Azevedo Chaves, eu morava ainda em Belém de São Francisco, quando foi publicado o meu primeiro trabalho, foi no jornal, foi no Diário de Pernambuco, Versos Escolhidos. Isso me deu tanta força para prosseguir, saber que aquelas pessoas não me conheciam e publicaram o meu trabalho. E como aquilo me deu força. Então eu chego no Recife e de cara eu vou tendo toda essa dificuldade, acabando os espaços, os jornais. Hoje a gente tem pelo menos a internet, graças a Deus, né? Sim. Mas é isso, eu senti essa necessidade. Aí eu digo, não, gente, vamos fazer alguma coisa. E eu já tinha essa tendência, desde o interior de querer publicar as minhas coisas, né? Eu digo, não é chegando no Recife que eu vou parar. Vamos ver se a gente se reúne. Aí convidei um, convidei outro. Eu lembro que Valdemar Lopes, que ele tinha umas reuniões muito boas na casa dele, chamada Saba Lopes. Depois ele continuou em Boa Viagem. E eu, com aquela vocação de também querer ser uma editora, aí eu digo, não, eu vou fundar uma editora, eu quero ter minha editora, imagina. Aí eu sei que hoje a minha filha, Rafaela Nicásio, que é jornalista, ela é responsável hoje pelas edições Novo Horizonte.
E eu digo, não, vamos criar o nosso jornal, a nossa revista, para a gente conseguir também até difundir mais nossos trabalhos, nossas criações e dar oportunidade aos outros. Hoje, graças a Deus, eu quando chego no interior, eu sinto aquele calor. Às vezes eu começo a falar e tem gente lá no auditório, Lília, que diz muito obrigado por você ter publicado um texto meu na sua revista. E olha só, ao lado de feras da literatura, eles são tão felizes com isso. E isso hoje, quando eu digo vamos lançar, aí pronto, eles me procuram, eu fico muito feliz com isso. Muito feliz. E é isso, a gente vem arrastando esse trabalho, mas cada vez que é feito eu me surpreendo. Eu sei que há dificuldades nessa história toda para quem está à frente de um trabalho cultural numa região como esta. Sim. E principalmente numa época difícil em que a gente vive, época de pandemia e tudo. Mas, assim, né? Eu não sei se há aquela coisa de empatia ou se todos nós, que é provável isso é isso, todos nós buscamos espaço para divulgar nossa literatura. Isso. E aqui, viu? Eu acho que tudo vai por aí. Isso é muito importante, né, dona Lourdes? A senhora já falou, no momento que a gente vive, é um trabalho tão difícil, muitas vezes com pouco espaço e sem o devido reconhecimento que merece. São pessoas tão boas por aí, né? E quando encontra pessoas como a senhora, que podem divulgar textos, trabalho, é realmente um motivo de muita gratidão. Agora eu queria que a senhora falasse um pouco pra gente da importância de trazer o nosso Rio São Francisco, né? Para uma obra literária de poema, assim. Ah, minha filha, o seguinte... falar do Rio é maravilhoso. Eu nasci lá, né, às margens do Rio, como você leu aí, meus dados, e confirmam, né, que eu nasci na Fazenda Canabrava, banhada pelo Rio São Francisco, e eu tinha aquele rio como o meu grande amigo, era meu amigo de infância, meu Deus, que coisa, né, que ficou impregnada, onde eu estiver, eu sempre estou com ele está na minha pele, está tudo. É difícil, né, a gente se separar do rio. Todo escritor tem o seu rio de infância, né, e acho que todo escritor, não, todo ser humano que para e que vê as coisas com sensibilidade, tem um tempinho para isso, então aprende a amar o que é seu, aprende a amar a sua terra, o seu rio, né? O Manuel de Barros, ele chegou até a ganhar um prêmio da mãe e foi um rio, ele conta, que ganhou um prêmio. A mãe chamou e disse, olha meu filho, tem um presente para você. E quando o Manuel de Barros se aproxima, era um rio. Ele ficou tão feliz, uma criança, né, de ter recebido como prêmio, presente de aniversário, um rio. Aí ele disse, eu tenho um rio, o outro irmão disse, e eu ganhei uma árvore. A minha tem isso, eu tenho aquilo. Então eu acho que essa mãe, uma grande poeta, e que passou essa beleza para os filhos, não foi? Certamente. Olha, nós homenageamos nessa edição 520 anos, né, de descobrimento do Rio São Francisco. Não quer dizer que ele tenha 520 anos. Eu acho que ele tem a idade de Deus. Ele é eterno. Mas é que houve as descobertas, né, com Américo Vespúcio, papapá. E essa parte da história que também me fascina mais, que o Domingos Pires Montenegro, que foi convidado para fazer a matéria relacionada à capa, que por sinal
Tá muito bonita a capa, que foi criada por Pedro Zenival. É um artista plástico muito famoso, maravilhoso ele. E ele fez essa matéria. Essa matéria segue o curso normal do livro. Sim. O livro está todo em ordem alfabética, mas os autores têm direito de escrever o que eles mais pretendem mesmo. Eles trazem e fica muito bom para a leitura porque são temas variados. Uhum. Mas o Melquíades não, ele foi convidado para fazer a matéria relacionada à capa. E que está muito boa. Ele ressalta até também, eu sou mais ligada assim à poesia, então ele tem até uma epígrafe inicial na antologia que fala da Cachoeira de Paulo Afonso. E nessa Cachoeira de Paulo Afonso, isso é uma chamadinha que a gente dá para o leitor buscar o assunto mesmo mais pesado, o assunto mais direcionado à capa, vai buscar no corpo do livro. Uhum. E ele fala, né, da Cachoeira de Paulo Afonso, tem aqui a Cachoeira, Paulo Afonso, o Abismo, e vai, no final ele fecha com o rio inteiro que ele cai no ombro. É belíssimo esse poema, aliás, como todos do Rio. E ele diz, e o trabalho do Melquíades é o Rio São Francisco, do batismo a Rio de Integração Nacional. Vale a pena conferir, porque é uma matéria que ensina e que sensibiliza. Muito boa. Entre os autores aqui, dona Lourdes, tem Antônia Campos, ela fala a magia, né, do Rio São Francisco. Ariadne Quintela, que trata do talento de Monteiro Lobato, colocado em primeiro plano. Tem a Bartira Soares, que diz o seguinte: 25 de dezembro. E vários autores. E eu encontro aqui Lourdes Nicásio e Silva, o Rio e seus poetas. Sim, filha. Isso aqui é um diálogo. O diálogo do Rio com o poeta. Vê só. E ele diz aqui, no caso, eu conversando com o meu Rio, né? Sim. eu pergunto, né? Não, eu digo para o Rio: de longe vens, velho Rio, contigo e teus poetas. E o Rio responde: poetas, filhos amados, conduzem minhas verdades, perenidade das águas, além das águas de mim. E eu continuo: velho Rio, a ordem é tua, canoa, pedra, carranca, flores de ervas e cactos, peixes, sementes da lua, crepúsculo ou sol nascente, eis a vida pela vida, que em tudo ressurgirá. Isso foi um final de tarde, aí eu vou e finalizo. A tarde foi com seu manto bordado de ouro e bronze, e nova canção de luz vem do Rio e seus poetas. Que coisa mais linda, Lourdes. A gente tá amando aqui. E você fala também do Natal no Sertão, né? Então, esse livro é muito vasto, tem muita história, tem muitos autores, são 54 a gente falando aqui, né? Trocando essa experiência, colocando seus textos aqui. E ele também, você já falou aqui, presta uma homenagem ao Rio e também a homenagem a esses escritores, né? Aos escritores, vê só, nós prestamos homenagem aos 90 anos da escritora Antônia Campos, 95 anos da escritora Raquel Carrilho, o centenário de nascimento do escritor Lucilo Varejão Filho, por sinal um poema belíssimo, que está como epígrafe na antologia, os 110 anos dos autores em memória: Amaro Quintas, historiador, poeta Mauro Mota, poeta Valdemar Lopes, além de outros, né, escritores ilustres, Lília, que são homenageados nas páginas de alguns autores da antologia. E são contos, crônicas, poesia,
temas variados e você tem muito o que ler. Aí, pronto, são autores de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Paraná, Ceará, Bahia, Pernambuco, e a gente pode sentir que há um realce em toda a extensão da obra de autores de cidades do interior de Pernambuco. É um realce maior para Pernambuco, porque tem muita gente, tem gente de Catende, Pesqueira, Olinda, Belém de São Francisco, Petrolina, Afogados da Engazeira, Palmares, até a ilha de Itamaracá também está aqui. Vitória de Santo Antão, Jaboatão dos Guararapes, Paulista. Minha filha, é uma felicidade fazer um trabalho desse e conviver com a literatura boa, literatura de excelência, viu? Eu imagino, Aí, Dona Lourdes, eu queria saber como é que tá, né, o coração da senhora, como é que fica depois que vê esse livro realmente publicado, que vê toda essa obra aqui reunida, né, essas obras reunidas, de um trabalho aí de junção de autores contando e falando, né, sobre o Rio São Francisco, que a senhora tem tanto carinho também, é tão importante pra gente. É verdade, depois de ver um trabalho desse pronto, a gente tem que agradecer a Deus, agradecer também aqueles que acreditam no sonho da gente, ou que buscam realizar também seus próprios sonhos. A gente se une, e aquilo, que a união faz a força. Então, em literatura, quem se reúne num trabalho desse é porque também está querendo. E é o tipo da coisa que só fica fazendo alguma coisa sobre alguma coisa quem realmente tem interesse. Quem não tem, se afasta. Porque literatura é isso. Aqui, eu tenho certeza que esses autores, eles também divulgam, eles leem, eles participam, porque o nosso objetivo com esse projeto é divulgar nossa produção. Cada um tem os seus exemplares e cada um vai divulgar da forma como pode. É essa a nossa missão com essa antologia. É um trabalho que é para divulgação. Olha, Mauro Mota, quem está fazendo o texto, quem está apresentando é Fátima Quintas. Sim. Sobre Mauro Mota e Amaro Quintas. E Valdemar Lopes, o texto dele, sou eu quem apresenta. E Rafaela Nicásio está apresentando Antônia Campos e Raquel Carrilho apresenta nas suas próprias páginas. Lourdes Sarmento fala também sobre Olga Savarez. E aí cada autor pode homenagear, prestar homenagem a algum ilustre escritor, pode prestar homenagem, né? Ou publicar um conto seu, o que quiser, né? Tem poemas também ligados ao Rio São Francisco, de pessoas que moram aqui no Recife. E é ótimo saber que todos amam esse rio, né? Que não sou apenas, eu acho que basta viver para compreender toda essa energia que vem de lá, do Rio São Francisco. Sim. Ainda temos também Marcos Acioli, um poema que é o São Francisco. É um poema que foi também, foi publicado em Destinados e foi prêmio Recife de Humanidades, em 1972. Esse poema está na orelha. Olha, tem muita coisa boa. Até o pessoal da equipe que trabalha com a gente iniciou em 2006, até hoje continua. Vê que grupo maravilhoso, né?
E nesse... é um grupo bem fraterno mesmo, viu? E nesse poema do Marcos Acioli, ele fala aqui, tá na orelha, ele começa dizendo, né, dona Lourdes, o São Francisco leva de Minas Gerais ao Atlântico um presente de águas como o Nilo africano. E aí vai contando a história do rio. Exatamente. Você vê, não é? Vai contando a história do rio, até chegar sobre o touro de pedra que muge em Paulo Afonso. Aí em seguida eu ponho um texto, né? Ponho o poema de Castro Alves, uma parte que fala exatamente de Paulo Afonso. Aí para organizar um trabalho desse a gente tem que ficar bem atenta, Lília, porque um trabalho de organização não é simplesmente juntar um com o outro, não. Tem que ter uma harmonia e uma sequência. Tem que ter também não só o lado visual, mas o lado de interpretação, de formação de unidades, né? Aí é o que eu me surpreendi para fazer esse trabalho todo de 3 meses. Mas fiquei feliz porque transformou de um tabloide, hoje não é mais jornal, mas é uma antologia, como o corpo aqui modificou, né? É verdade, porque não é simplesmente, né, dona Lourdes, juntar textos, né? Então, agora, Lília, eu gostaria de ler os nomes dos participantes. Fique à vontade. Olha, vê só, nós temos aqui poetas, historiadores, temos gente, como eu já lhe disse, de várias partes do país, né? A gente tem uma literatura mesmo, eu diria, é uma antologia nacional, porque tem trabalhos de vários estados. Então temos aqui a Glaura Catão, Ana Prozini, Antônia Campos, Ariadne Quintela, Bartira Soares, Carlos Jales, Ciro Hickley, Dilvan Vanderlei, Djanira Silva, Eduardo Gomes, Ede Arruda, Eliane Duarte, Enaide Vidal, Silva Quintas, Fernando Farias, Fernando Tavares, Glória Albuquerque, Graça Silva Hickley, Heitor Bezerra Brito, Moraes de Guzmão, Jacira Barros, José Augusto Tenório, Josinaldo Maria da Costa, Leni Amorim, Lourdes Nicásio, Lourdes Sarmento, Lúcia Regina, Lúcia Cardoso, Marcos Carneiro, Marlindo Pires Leite, Maria Lúcia de Araújo Nogueira, Maria Nilza da Conceição Lima, Maria Auxiliadora Lustosa Coelho, Maria da Conceição Alves de Lima, Maria de Lourdes Hortas, Moisés Monteiro de Melo Neto, Natanael Lima Júnior, Melquíades Montenegro, Nelson Brandão, Olímpio Bonaldi, Paulino Fernandes Lima, Petrúcia Camelo, Paulo de Araújo Leite, Priscila Prozini, Raquel Carrilho, Rafaela Nicásio, Regina Borges, Ricardo Moreira Testão, Stephen Beltrão, Thelma Brilhante, Thelma Galdino, Turmalina Teles, Zélia Monte e Vernaide Vanderlei. Minha filha, aplausos para essa turma. Então, aplausos aqui, dona Lourdes, para essa turma, aplausos para o trabalho da senhora. Dona Lourdes, adorei conversar com a senhora, só que para a gente fechar, eu quero que a senhora me diga como é que vai ser esse lançamento, como é que as pessoas têm acesso a essa obra. Sim, nós convidamos para amanhã, dia 28, às 19 horas, o link do Google Meet vai se encontrar, né, já se encontra no site das Edições Novo Horizonte. O site ediçõesnovohorizonte.com, sem acento. E quanto à antologia, porque ela é distribuída entre os participantes, mas a gente dá uma oportunidade maior de divulgação, de leitura, e para quem mora mais distante, vai ficar no site da Novo Horizonte
o livro, para quem quiser ler, viu? Perfeito. Dona Lourdes, queria agradecer demais a participação da senhora aqui com a gente no Movimento Cultural na Rádio Jornal. Desejar muito sucesso, dizer que eu estou com a antologia, né, de literatura em mãos. Vou ler com muito carinho, achei realmente um trabalho incrível e sigo desejando aqui muito sucesso para a senhora, para todos esses autores e que sigam em frente com esse trabalho que é tão essencial para a gente, viu? Muito, muito obrigada pelo espaço, pelo carinho de vocês, acolhida. Eu não sei nem como, não há palavras para agradecer. A gente precisa muito de divulgação, precisa de espaços como esse que vocês dão para a gente. Sabe como agradecer, Dona Lourdes? Publicando obras como essa, nos presenteando, né? Com livros, antologias muito, assim. Muito obrigada. Como esse, tá bom? Vamos em frente, não é, Lília? Exatamente, vamos viu? Em frente. Muito obrigada. Ao leitor, obrigada também aos ouvintes. Esperamos todos vocês amanhã, às 19 horas, pelo Google Meet. Vai ser um lançamento virtual, mas um lançamento bem planejado, bem organizado, e que nós vamos continuar com todas essas publicações. A gente sempre coloca no site para dar oportunidade de leitura. E vai ficar também a antologia. Pronto, perfeito. Muito o convite está feito, então todo mundo lá. Amanhã, a partir das 7 da noite, no Google Meet, né? Então, o link está no site lá do Novo Horizonte, é só ir lá e a pessoa copia o link, cola lá e já vai estar participando desse lançamento. Agradecer mais uma vez aqui pela participação. A gente acabou de conversar com a organizadora do livro Antologia de Literatura Novo Horizonte, Lourdes Nicásio.